Saúde com Vida Sustentável está participando do lançamento de um livro em homenagem ao bicentenário de Maria Firmino dos Reis, na Casa da Literatura do poeta Cruz e Souza. Estou aqui em Floripa, estou entrando na casa. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda à Casa da Literatura Catarinense, do poeta Cruz e Souza. Temos aqui um pouco da história do casarão, foi construído aproximadamente pela década de 1830, e aí nós temos um pouco da história aqui, é uma história curta ainda, nós estamos pesquisando para descobrir mais. Como é em homenagem ao poeta, temos aqui a sala do memorial, onde conta um pouquinho da história do poeta. As pessoas podem entrar aqui à vontade, conhecer um pouco da história. Em seguida temos aqui a mesa. Inclusive a gente tem um poeta aqui em cima desenhado, né? É uma imagem. E essa sala aqui ela fica reservada para leitura. Então nós temos um pequeno acervo que é de doação literária. Temos as obras do poeta. E as pessoas podem fazer uma leitura aqui, uma leitura agradável. Certo. Disponível aqui na casa. E temos a sala principal aqui. E qual é o teu nome? Priscila. Olá, Priscila. Coordenadora da casa. Essa sala aqui é a sala onde acontecem os eventos. É a sala de lançamento de livros. Muito lindo aqui, Priscila. Obrigada. Parabéns. E aqui acontece é para lançamento de livros, roda de conversa, saraus literários, onde tivemos muito animado. Então tudo acontece nessa sala. Perfeito. Muito obrigada. E aí o pessoal está encantado com isso. Então, gostaria de conversar com vocês a respeito do lançamento hoje que nós temos do livro em homenagem a Maria Firmino dos Reis. Vocês podem se apresentar, falar o nome e falar como que está sendo para vocês essa experiência do lançamento. Olá, Neuza. Eu participei da antologia Maria Firmino dos Reis com um poema Flor de Ébano. Que lindo! Nele eu manifestei a vida, um pouco da vida da Maria Firmina, dessa nordestina, uma mulher heroína para a época, era uma mulher à frente do tempo. Sim. E abolicionista, romancista, uma época que a mulher era tão discriminada. Então era um exemplo para todos nós, que merece ser lembrada e cada vez mais valorizada. Certo. Você me acompanha no painel ali para a gente ler? Você pode ir ali no painel, daí você lê para a gente seu poema. Maria Firmina era uma mulher negra, contra a escravidão, a invisibilidade feminina, e ela possibilitou que outras mulheres seguissem o caminho que ela abriu e que facilitou então outras também seguissem. Ela foi pioneira. Era muito difícil. Ela foi pioneira. Sim. Então a tive com muita propriedade, fez essa antologia onde vários autores do Brasil estão participando. Então nós aqui do Sul ficamos muito felizes. E como você se sente participando desse livro? A gente fica feliz porque quando vai abrir um livro, são vários autores de todos os cantos do Brasil valorizando a Maria Firmina. Isso é maravilhoso. Então lê a tua poesia pra gente. Compartilha com a gente. Nordestina, intelectual, educadora. Primeira romancista brasileira. Marcou a literatura com o texto Úrsula. Famoso enredo abolicionista, viveu à margem da sociedade, mestra régia.
lutou contra a invisibilidade e submissão da mulher, negros e pobres. Denunciou o machismo e a escravidão, a opressão patriarcal e desigualdade social. Flor de ébano, a maranhense, ornamenta nossos jardins literários, floresce na trajetória da história. Notória Maria Firmina dos Reis, musicista, folclorista, compositora, escritora de jornais e ficção, fundadora da primeira escola mista no Maranhão. Falece em Guimarães em 1917, aos 95 anos. Deixa-nos um legado emancipador e o mais belo sentimento, exemplo de amor, expressado em verso e prosa na comemoração do bicentenário da Rainha Flor dos Reis. Que lindo, Neuza. Parabéns. É Neuza, qual é o seu sobrenome? Neuza Bernardo Coelho. E a gente consegue entrar em contato com você? Você escreve? Sim, B Coelho Neuza no Instagram, ou então Neuza Bernardo Coelho no Facebook. Perfeito. O que a gente está propondo hoje é o lançamento dessa antologia, que é Maria Firmina dos Reis, uma homenagem pelo seu bicentenário de nascimento. Essa antologia, ela foi organizada e está sendo preparada desde o ano de 2022, já faz um ano de preparação. Ela tem 112 autores de todo o Brasil e do exterior. Então, é uma antologia que deu muito trabalho para ser organizada, mas atrás dessa antologia tem toda uma história. Porque essa antologia, ela fala de uma mulher. Né? O ponto número 1 é uma mulher. E é uma mulher que teve uma participação e uma importância, e tem uma importância grande na história da literatura e na história de vários pontos do Brasil, ou seja, na educação, na sociedade, na abolição, na feminilidade, na questão da mulher. E a Maria Firmina, até na questão da economia, porque conforme nós vamos falar um pouquinho da Maria Firmina, vocês vão tomar conhecimento que a Maria Firmina, ela não foi só uma mulher, simplesmente uma mulher que agiu como escritora, que atuou como escritora. Primeiramente, o mais assim que vem à tona é que a Maria Firmina é uma escritora e que escreveu o livro Úrsula, e que não é apenas um livro, é um romance. E qual é a importância de uma mulher escrever um romance? A Maria Firmina é comprovadamente a primeira mulher a escrever um romance no Brasil, no século XIX, quando nem na Europa existia tantas mulheres envolvidas com a literatura. Se a gente fizer pesquisas na Europa para saber o nome das mulheres que participaram e que se envolveram com a literatura brasileira, nós vamos ficar decepcionadas com a quantidade. Por quê? Porque esse período até o século XIX, né, e é claro que as mulheres existem desde sempre, se não fossem as mulheres ninguém existia, né? A mulher é a matriz da humanidade, e a mulher sempre ficou em segundo, em terceiro e em quarto plano em todos os pontos da nossa sociedade. E a literatura é um dos pontos que é muito forte, a ausência da mulher. E a mulher começou a aparecer recentemente, a se colocar e ter a sua importância como escritora e participar de academias, e se impor, e apresentar seus trabalhos, e ser reconhecida, e ter um nome como alguém que cria alguma coisa. E a gente sabe que a questão da mulher, nós vivemos numa sociedade de muitos anos, há muitos anos,
machista, né? Infelizmente, a mulher ela nasceu e foi criada para procriar e cuidar da família. Essa sempre foi a função da mulher. No Brasil, até o século XIX, a mulher ela não podia nem estudar na escola normal, era proibido. Só os homens tinham direito. Então, a Maria Firmina ela já começou quebrando paradigma. Ela começou quebrando paradigma como? Primeiro, ela foi uma mulher filha de escrava. A mãe da Maria Firmina era uma escrava alforriada. Pessoa escravizada. Oi? Uma pessoa escravizada. As pessoas Não, não ela é nascem escrava. escravas. As pessoas não nascem escravas. Ela foi escravizada. escrava. Ela foi escrava alforriada. E ela conseguiu se impor como professora porque ela estudou a escola normal em casa, a escola normal. Ela se preparou para a escola normal e fazer um concurso em casa, porque ela também não podia estudar na escola tradicional, frequentar uma escola. Então, outro paradigma que a Maria Firmina, pela imposição dela e pela persistência dela, ela conseguiu se preparar e passou no concurso público em São Luís do Maranhão. E ela se dedicou à educação. E ela se dedicou de tal forma, de tal maneira, com tal dedicação, que ela recebeu o título de mestra régia. Outro paradigma, porque ela não era uma mulher branca, ela era uma mulher negra. Então Maria Firmina era mulher, nordestina e negra. Olha quantas qualidades ela tinha, né? E qualidades que eram rejeitadas no período colonial do Brasil. Essa mulher, ela ficou esquecida na história. A Maria Firmina nasceu em 1822, talvez 1825. Ainda não está bem certo. Ainda não foi comprovado. A Maria Firmina não deixou um retrato, ela não deixou nem retrato, nem fotografia, nem pintura. Porque uma fotografia na época custava muito dinheiro. E ela era uma professora. E a professora, né, desde a época colonial do Brasil, não tem condições nem de pagar uma fotografia. Né? A condição de professora continua uma profissão secundária, mal remunerada e sem reconhecimento. Então, a Maria Firmina ela conseguiu estudar, fazer o concurso de professora. Ela entrou numa escola, numa cidade que se chama Guimarães, no estado do Maranhão, próximo a São Luís, e eu estive lá em São Luís e estive em Guimarães agora, para conhecer os caminhos da Maria Firmina dos Reis. Todo mundo conhece Maria Firmina dos Reis em Guimarães, mas a Maria Firmina, ela não tinha história contada e ela não saiu dos limites da sua cidade até a década de 70, quando em 1973, Nascimento Moraes Filho, que é um escritor, poeta e naturalista, também do Maranhão, decidiu organizar uma antologia sobre poesias natalinas. E ele começou a pesquisar mais essas poesias do século XIX também, né, de autores do século XIX. E ele acabou caindo em textos da Maria Firmina, por acaso, porque ele pesquisou em jornais, em publicações antigas, em livros, e ele caiu em publicações de jornais da Maria Firmina, sobre... sempre tem aquelas partes de crônicas e poesias nos jornais, e ela tinha publicado textos, poemas, tinha publicado textos de folclore, sobre folclore, e ele ficou intrigado com quem era essa autora, porque ela era desconhecida lá no Maranhão. E ele foi pesquisar
se ele encontrava, ele começou a pesquisar e foi atrás dos dicionários de autores, e encontrou o nome da Maria Firmina dos Reis como uma escritora nascida em São Luís, que havia publicado Úrsula, um romance, o romance Úrsula, o romance A Escrava, o conto Guteva. Então, o texto que falava que essa escritora tinha escrito o romance Úrsula, dizia que era uma escritora do Maranhão e cujo pseudônimo também era uma maranhense. Quando ela escreveu o livro, por ser mulher e por não poder publicar, porque era criticada uma mulher que publicava nesse século, geralmente as pessoas usavam pseudônimo quando não queriam ser identificadas. Então ela publicou o livro Úrsula e usou o pseudônimo de uma maranhense. E no livro Úrsula não tem nenhuma alusão a Maria Firmina dos Reis. Nem biografia e nem existe uma relação entre o pseudônimo e a autora. Esse livro, o único exemplar desse livro foi encontrado no Rio de Janeiro, por Horácio de Almeida, que é um colecionador de livros paraibano, e ele encontrou essa publicação no Rio de Janeiro e ficou intrigado para saber quem era essa autora, uma autora que ele não sabia quem era, que era uma maranhense. Então, bom, é uma maranhense, ela é do Maranhão, primeira coisa, mas não tinha o nome. E ele guardou essa obra porque era uma obra de 1859, uma obra que foi editada em 1859. Como ele gostava de fazer coleções de obras antigas, ele guardou o livro. Nesse meio período, o Horácio de Almeida procurava saber quem era a escritora Maria Firmina dos Reis, lá no Maranhão. Como ele soube que ela tinha obra publicada, ela publicou 2 livros. Ela publicou Úrsula, como romance, e publicou um livro de poesia, Cântico à Beira-Mar. E ele foi atrás para saber se encontrava obras. Então o que ele fez? Não existia internet, não existia telefone, só existia telegrama, carta, e a comunicação era muito difícil. Em 1973, a comunicação ainda era muito difícil no Brasil, mas ele conseguiu entrar em contato com toda a classe literária. A Carla veio de Curitiba e também ela já trabalha junto conosco, tanto na literatura como em vários projetos que nós organizamos. E eu aproveito aqui esse momento que eu estou aqui em Florianópolis para passar a faixa da Cultivo e também a medalha. Muito obrigada, Carla, pela confiança, muito obrigada por estar sempre conosco, sempre apoiando, fazendo todo esse trabalho que você faz, até de publicidade e de marketing que ela faz conosco. Muito obrigada. Surpresa a todos esses pesquisadores, vocês aqui no lançamento dessa proposta tão maravilhosa que o Instituto Cultive fez e da nossa presidente Valquíria Imperiano. Muito obrigada pelo convite. E a minha poesia é Gaia Maria Firmina, deusa dos reis. Gaia, terra, a deusa, Maria, Firmina dos reis. Gaia Maria, a misteriosa deusa terra, em um universo de grande e bela esfera. Cantada em prosa em verso, no nosso novo futuro que nos espera. Terra Firmina, que não cuidarmos das flores, dos frutos e minerais, não haverá mais frutas no pomar. Se iniciamos a maltratar os animais, não haverá logo mais lugar para se morar. Deusa dos reis, reinado poderoso,
a mais bela pura, dá flores, frutos e luz pura, de um coração glorioso, que sem os alquimistas do agora, o planeta logo ficará doente. Quem sabe faz a hora, senão não faltará oxigênio para a gente. Deusa Gaia, terra firmina, deusa dos reis. A sua primordial essência de pura beleza, vamos honrar saúde com vida sustentável em sua mais grande grandeza. Obrigada, Carla. Obrigada. Então, continuando, eu queria convidar um grande declamador daqui de Florianópolis, que é o Adir, que está aqui presente, para declamar o poema no álbum de Maria, da própria Maria Firmina dos Reis. É com você. O álbum de uma amiga. Da amiga existência tão triste e cansada, de dor tão evada, não queiras provar. Se a custo sorriso deslizas aparente, que mágoas não mente, que curtes ocultar. Os crus de sabores que eu sofro são tantos os prantos que vivo a chorar. É tanta alegria, tão lenta e sentida, que rouba minha vida sem nunca acabar. Da amiga existência, não queiras provar. Há nela tais dores que podem matar o pranto de aventura que almejo gozar. A dor é tão funda que estanca o chorar. Se intenta um sorriso, que duro penar, que chagas não sinto no peito sangrar. Não queiras a vida que eu sofro levar. Resume tais dores que podem matar, e as sofro todas, e nem sei como posso existir. Vaga sombra entre os vivos, mal podendo meus pesares sentir. Talvez assim Deus queira o meu viver tão cheio de amargura, para que não ame a vida e não me aterre. Maria Firmina dos Reis, Encantos à beira-mar. Queria fazer uma mensagem aqui, homenagear esse momento, aí na Firmina dos Reis. Eu não tenho nenhum poema aqui no momento, na época eu estava com alguns problemas de saúde. Então, mas hoje eu gostaria de fazer homenagem ao Valquíria, a todos aqui presentes. Um poema, sem permitir. Uma pequena performance. E minha negritude imperativa se apresenta com galhardia, não te vês desse legado exuberante. E digno algum X e Mandela, na luta pela igualdade, magnânimo, constante, triunfante. Sou de Naneua, sou de Naneua. Awatfé e Leaie, nós amamos a terra. Awaloxé e Leaie, nós possuímos a força da terra. Didiaró, Iro, Didide, rompe a aurora para o despertar. Awaloxé e Leaie, eu canto é canto de negro, de um povo que é lutador,
meu canto é brado de luta, eu, um grito libertador. É canto e ecoa no tempo, é som que está sempre presente. Meu canto é canto do povo, Nagô, axé que vem dentro da gente. Awatifé ileaie, awaloxé ileaie, didiaroio didire, awaloxé ileaie. A minha pele é negra, a minha alma é negra, o meu Deus é negro, o meu canto o meu canto é negro. Eu sou todo negro, e negro é o meu chão que eu beijo em oração. Meu poema é o poema dos sentidos no arder do sangue dos instantes indormidos. É a minha aventura negra na miséria desse instante. E não vejo ninguém para limpar meu sangue derramado no passado deste universo consumido. Minha alma? Minha alma é negra, sim, pois negro é o som desse poema, desse poemário que nasce em mim e que vibra na boca negra que entoa esse grito do cantar que ele ressoa. Em reverência ao sangue herdado de nossos antepassados, vou construindo meu reinado, deixando neste mundo a força de meu legado. Pois sou parte dessa história de um povo outrora escravizado e até hoje altamente discriminado, e vivo ainda consternado. Vejo ainda consternado banhar-se este chão, o sangue negro de muitos irmãos. E é por isso manifesto, na força desse meu grito, há muito retido, e que faço nesse protesto que é meu direito adquirido. Não quero ser repatriado, neste chão sim ser respeitado, e nunca mais um sangue negro possa ver-se renegado. Awatifé ileaie, awaloxé ileaie, didiaroio didire, awaloxé ileaie. Obrigado. E aí eu vou aproveitar agora, eu vou falar, ler também um poema que eu escrevi. Eu escrevi uma análise sobre a poesia, sobre o amor, sobre a questão do amor na vida da Maria Firmina. Então eu fiz uma análise dos poemas dela e encontrei nos poemas declarações de amor, né? Vontade de gozar, lá no poema da poesia da Maria Firmina. Mas eu não vou ler essa parte, porque é um pouco longa, é mais um ensaio, e eu vou ler uma poesia que eu escrevi para ela, e o nome da poesia é Firme Maria. Sou firme no meu pensar, firme nas convicções, contra os abusos sou lutar, contra a discriminação ousei me rebelar. Sim, minha cabeça é negra. E dá água para aliviar a garganta. Sim, minha cabeça é negra num país de brancos mandões. Sim, sou mulher num país de machões. Sim, sou escritora na literatura dominada pelos homens. Sim, minha voz foi endurecida pelo preconceito, mas gritei meus pesares e por direito desabafei minha revolta, bradei pela liberdade, lutei pela igualdade, ousei juntar os gêneros numa sociedade separatista, machista, racista. Sou precursora do feminismo num Brasil escravista, no Brasil de dominadores. Fui batizada com um nome que representa todas as mulheres.
Sim, meu nome é Maria. Sou firme, sou firmina. Dos reis pela imponência, alimentada pela destemperância. Por mais de um século, meu nome foi apagado, pelo machismo sepultado, mas por um homem fui ressuscitada. E hoje, tantas Marias me aclamam, liberam-me do túmulo dos esquecidos, das correntes dos escravos oprimidos. Sou Maria sem rosto, sem foto, sem imagem. Posso ser qualquer mulher, qualquer Maria da terra, vicejando nos poemas, escondida nas letras, nas reivindicações dos injustiçados. Sou Maria Firmina dos Reis, renascida, marcando época. Virei sem planejar, um estandarte, um mito, para muitas Marias modernas. Então foi esse o meu poema para Maria. E para explicar a imagem da Maria, né? No meu poema eu digo que ela não tem rosto, ela não tem imagem, ela não tem foto. Não tem, não deixou nada. Todas as imagens que vocês verem na internet da Maria Firmina dos Reis, se vocês clicarem, vocês vão encontrar várias imagens da Maria Firmina dos Reis. Todas elas são imagens que são imaginadas. Essa imagem aqui, ela foi criada por um designer gráfico generalista. E ele fez essa imagem a partir da descrição do filho da Maria Firmina dos Reis. É a única imagem que nós temos da Maria Firmina, uma descrição. Ela tinha 1,50 m mais ou menos, ela era escura de pele, tinha lábios mais ou menos finos, o nariz grosso, a pele escura, o cabelo crespo, bem enrolado, sempre amarrado atrás em forma de um totozinho. Então, a Maria Firmina dos Reis não deixou imagem, isso aqui ela foi refeita por internet. Algumas crianças, como uma das crianças... Uma ilustradora de 15 anos. Ela uma criança de 15 anos. Livros, daqui de Florida, Uma criança que eu achei no projeto social de criança carente e que a escola nunca descobriu que ela era uma ilustradora. Ela era uma excelente ilustradora. Então ela fez esse desenho também baseado um pouco nessa descrição que a gente fez aqui da Maria Firmina dos Reis, e essa imagem aqui ela foi feita por computador. Essa foi feita por computador. Agora, a imagem que mais, digamos, perde e prejudica a imagem da Maria Firmina dos Reis é a fotografia de uma escritora gaúcha, a Benedita Bowman, que essa imagem, por ser uma mulher branca, a Benedita é uma escritora branca, ela tem traços muito elegantes, ela é muito fina, então a gente sabe que a tendência das pessoas é sempre ir para aquela coisa mais bonita. E ela realmente tem uma boa aparência na internet, e essa imagem é a que mais circula na internet como sendo a imagem da Maria Firmina dos Reis. O que aconteceu? A Benedita perdeu a fotografia, virou Maria Firmina, e a Maria Firmina tem a imagem da Benedita. Então é um erro enorme isso aí. É um erro enorme. Então a gente está tentando modificar isso na internet, porque cada vez que se clica nessa imagem da Benedita, ela entra em primeiro lugar e sempre aparece como a imagem da Maria Firmina dos Reis. Então, essa coisa. A gente pode usar qualquer imagem, menos a da Benedita. Porque a da Benedita, a coitada até perdeu a própria identidade, né? Por causa da Maria Firmina dos Reis. Então, essa é uma das situações que acontece, mas a gente está tentando resolver esse problema. Essa foi uma apresentação desse livro, que eu tive muito prazer em organizar e muito prazer em ter comigo 102 autores de todo o Brasil
E eles têm aqui, nós temos 4 hoje grandes autores aqui de Santa Catarina, de Porto Alegre e de Curitiba, e que nos presenteiam com suas obras. Os outros aqui presentes, como a Graziela e o Adir, não puderam participar por questões de saúde, mas eles participarão com certeza de uma próxima que nós organizaremos. Agora, eu queria aproveitar também o momento para convidar minha amiga Teane. Né? A Teane é uma pessoa, ela é muito dedicada a projetos culturais, à literatura. A Teane é extremamente participativa e, recentemente, ela aderiu ao Instituto Cultive. E, nesse momento, eu vou passar a faixa para Teane, como novo membro do Instituto Cultive, e a medalha que ela faz jus. Então, Teane, muito obrigada, né, porque fazer membro é uma questão de confiança, né, no trabalho que a gente realiza, mas também é um compromisso, porque você sabe que eu puxo muito. Nós estamos namorando, né? A gente está namorando faz um ano e agora ela resolveu estar aqui presente, né? E está Namora à primeira vista. Exato. Mas eu vou passar para ela, então, a medalha e a faixa para que você, simbolicamente, né, saiba que você está fazendo parte do Instituto Cultive. Assim eu falei com toda a dignidade, amor e honra, né? Obrigada por isso. Gostaria de dizer umas palavras, não vou ser só uma cultivadora, né? Mas uma plantadora também de palavras, porque você cultiva e eu vou plantar junto contigo. Eu vou falar uma poesia aqui para vocês, que é o plantador, né? Não só pela nossa vida, que nós precisamos das mãos dos plantadores nos terrenos férteis da vida, né? Mas nós precisamos desses plantadores de palavra. Ele, musicado, como meu amigo gosta ali também, plantador, é pra ti esta canção, canto de exaltação, preto de trovador, com ardor, planta lá o que quiser, esteja onde estiver, seja você quem for, planta, planta, pra ter o que comer, planta, planta, planta pra não morrer, planta que a terra levanta, que um dia alguém vai te plantar, na terra foi tu que nascestes, na terra tu vais acabar, enquanto te restarem forças, aumenta esse teu lugar, no dia em que plantes plantado, tua herança vai ficar. Então plante um livro que a tua herança vai ficar. Obrigada pela confiança. Cultivar, plantar, não só o livro, mas plantar também a solidariedade, plantar o amor ao próximo, plantar a amizade, a tolerância. Nós temos a obrigação de fazer isso à nossa volta, para que à nossa volta todas as pessoas tenham bom e a gente possa habitar em nível de igualdade. Cultivadores. Colher, né? Sim, nós estamos colhendo.
plantando e colhendo. Vamos acordar muitos mitos escondidos aí. Eu, alma borboleta, Carla Ramos. Saindo da crisálida, ao deixar de agradar para ser aceita, eu, alma borboleta. Em sutis sinais a mãe natureza nos presenteia com sua beleza. Vesti tudo azul e saí por aí, e uma borboleta pousou em mim. Aquelas que na sua sutil presença dá vontade sempre de conjugar o verbo borboletear. E eu borboleteio em minha vida como tu borboleteias por aí, só para ver como ela, borboleta, borboleteia, assim tão linda e sutil em alma livre. Em espelho a minha alma, eu vou com ela, enquanto ela caminha em mim. E no aqui e agora, ao avistar um campo cheio de flores, delicadamente atirei de minha saia, toda azul, e a coloquei em seu habitat natural, em reverência à sua antiga sabedoria. Agradeci a sua suave presença, presente em minha alma. E ela se foi, e assim se fez, na alquimia do aqui e agora, eu, alma borboleta. Eu desejo, de coração, um feliz ano novo de 2023 a todos nós. Gratidão. Nós nos relacionamos com diversos tipos de pessoas, como eu falei, filho, mãe, pai, namorado, namorada, cônjuge, colega, amigo. Cada pessoa vai ter uma forma de se sentir amado. Então, é importante a gente entender cada uma delas um pouquinho para também se fazer percebido como alguém que ama de verdade. O tema do café de hoje é a respeito das 5 linguagens do amor, do best-seller de Gary Chapman. Esse livro, basicamente, o que ele fala? Que não basta você amar alguém, é importante nós falarmos a linguagem do amor dessa pessoa. Então, como é que isso funciona na prática? A pessoa, ela se sente amada, ou você pode pensar em relação a você. O que faz você se sentir amado? Não adianta apenas amar.
É importante que a pessoa ela tenha essa percepção desse amor. E ele dividiu em 5 linguagens. Mas existem mais do que essas 5 linguagens do amor. Mas essas 5 seriam linguagens universais para nós já começarmos a nos situar em relação à forma como nós nos sentimos amados. A primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Sabe aquelas pessoas que o tempo todo elas sentem valorizadas quando elas são elogiadas, quando elas fazem alguma coisa e a pessoa ela dá valor para aquilo que ela fez? O elogio, para quem não tem essa linguagem como principal, parece, nossa, como a pessoa é carente, precisa o tempo todo ser elogiada. Só que não é assim que funciona. O que é interessante a gente, independente da nossa linguagem principal, dentro desse estudo ele fala que a gente tem uma linguagem principal e uma outra secundária, mas o que é importante a gente entender? Nunca a gente pode subestimar aquela linguagem que não seria a nossa primária ou secundária. Então, para uma pessoa, se você se relaciona, outro ponto importante, não é só relacionamento afetivo. Essas linguagens do amor é importante nós entendermos, porque nós vamos nos relacionar não apenas com o cônjuge, namorado, namorada, não, mas com o filho, com a mãe, com o pai, com os amigos. Cada um também tem uma forma diferente de entender o afeto, de perceber o carinho, a atenção. E é importante a gente ficar atento para isso, porque muitas vezes a gente faz um esforço muito grande, achando que está abafando, enquanto que na realidade a pessoa, ela, como não é a linguagem principal dela, ela não consegue identificar e nem subestimar, como eu dei o exemplo de palavras de afirmação. Tem pessoas que precisam elogiar algo positivo em uma pessoa, isso não custa. Eu inclusive considero das 5 linguagens essa uma das mais fáceis que tem de a gente fazer, porque é só você evidenciar, é só você focar no positivo e valorizar aquilo que a pessoa tem, o que ela fez, o que ela tem de especial. Então, palavras de afirmação é uma das linguagens do amor. A segunda linguagem que eu vou falar para você é presente. Se eu falei que a primeira, ela seria uma das mais fáceis, porque é muito fácil a gente elogiar alguém e basta, mesmo que não seja a sua principal, basta você estar atento e fazer isso uma prática, um hábito, depois ela se torna algo natural. Mas presentes já é algo que exige uma função a mais, né? Então, uma pessoa que tem a linguagem do amor presente, às vezes a pessoa pensa, nossa, a pessoa é interesseira, tem que estar ganhando presente o tempo todo. Não, porque essa linguagem é algo muito simples, é a lembrança na realidade, é o que fez, não é um presente necessariamente excepcional, mas o fato de alguém ter se lembrado. E geralmente esse se lembrado são coisas que têm a ver com a pessoa. É bom, é interessante a gente perceber as pessoas que estão, no caso que nos são importantes, que é muito importante a gente manter um relacionamento e que ela entenda que ela é amada. Se ela tem essa como linguagem principal, é você estar atento a datas, e não é só data de aniversário, são diversas datas especiais. Então, você começou um relacionamento com alguém, ou você tem um filho ou uma filha que você nunca tinha pensado a respeito disso. Se você identificou que essa pessoa que para você é preciosa, ela tem essa linguagem, começa a anotar as datas que para ela são importantes. E nessas datas pontuais, tenha o cuidado de dar uma lembrancinha que seja. Porque não é o valor do presente, é a intenção, é a atitude. A terceira linguagem é atos de serviço. Particularmente é a minha linguagem. O que seria atos de serviço? É aquela que você vai fazer algo em relação a alguém que para você é especial. Então, pessoas que têm essa como linguagem principal são pessoas que adoram quando, por exemplo, alguém faz uma comida especial, quando alguém resolve algum problema que para você vai facilitar a sua vida. Então, quando você tem alguém especial que tem essa linguagem, procure ver o que você pode ser útil em termos de atitude mesmo, de fazer alguma coisa que faça a diferença positiva na vida daquela pessoa, de tornar a vida dela mais fácil. Então, quem tem essa linguagem de atos de serviço, a pessoa ela fez aquela comida especial, não é para deixar a pia cheia de louça suja, tipo assim, já fiz a minha parte, porque isso não funciona como ato para quem tem essa linguagem como principal. Então, a pessoa ela faz e ainda lava.
Então, assim, tem muitas formas de ajudar, de ser útil, de se preocupar realmente em tornar a vida da outra pessoa mais fácil. Se você identifica essa como uma linguagem principal e que você quer fazer, faça de coração, com atitude. E não já pensando que depois você vai cobrar porque aquilo te custou muito, foi muito cansativo. Isso vale para todas as linguagens. A gente tem que ser altruísta, tem que dar realmente, fazer com que a pessoa se sinta amada. A quarta linguagem é tempo de qualidade. Essa também é uma que eu considero que é uma das que dá mais trabalho. Ela demanda mais trabalho porque tempo é vida. Então, quando você se programa, e tempo de qualidade é se programar, é colocar na agenda e fechar a agenda para aquela pessoa. Seja ela cônjuge, seja filho, filha, é você dar total atenção, sem celular, sem distrações. É estar realmente com aquela pessoa fazendo o que ela gosta. Ainda tem isso. Não é você escolher suas programações e incluir ela dentro, com seus amigos, suas amigas, incluir dentro. Não, é você ter tempo de qualidade para ela. Então é uma que eu considero realmente também uma das maiores provas de amor. Tempo é um ativo escasso, então a gente meio que corre contra o tempo, e você fazer isso, você fechar a sua agenda e você está 100% ali, mindfulness, né? Você está em atenção plena para aquela pessoa. Isso daí realmente é uma das maiores provas de amor que você pode dar. A quinta e última linguagem do amor é toque físico. Sabe aquelas pessoas que você estando do lado, elas já pegam na sua mão, já fica fazendo carinho, que gosta de mexer no seu cabelo? Geralmente são pessoas que têm essa como principal linguagem. Aquelas que quando dão um abraço, demora no abraço. Tem outras pessoas que já não suportam esse tipo de linguagem, mas o que é importante estar atento? Se aquela pessoa que para você é importante que ela perceba, que ela se sinta amada, você ficar atento também para ter essa linguagem corporal de afeto, de carinho, de demonstrar amor através do toque. Então, cafuné, massagem, principalmente massagem, né? Massagem é algo que demanda energia, atenção. Tem muitas formas de se demonstrar quem tem o toque físico como principal, mas sempre se lembrando de estar próximo, de fazer com que a pessoa ela sinta realmente o toque. Então, não adianta uma pessoa que tem essa como linguagem principal só falar, só elogiar, só fazer alguma coisa, só estar junto se não houver toque. Então, tá assistindo um filme? Pega na mão, faz carinho na mão, mas esteja presente de que essa é a linguagem principal dessa pessoa. Geralmente a gente acaba sabendo quando nós estamos perceptíveis a essa linguagem, a esse tipo de demonstração de afeto. Então, se você ainda tem dúvida em qual é a sua principal, você ficou em dúvida, tenho todas essas, ou então tenho 4, 3, veja aquilo que você detesta quando alguém faz. Geralmente o contrário disso é a sua linguagem principal. Por que eu achei interessante trazer para cá para o canal esse tema? Porque eu trabalho e falo muito a respeito das linguagens, né? Linguagem visual, linguagem verbal, não verbal. Então, essa é uma forma de linguagem afetiva que é interessante a gente ter no nosso repertório. Algo que eu acho muito enriquecedor a gente pensar, trabalhar a nossa mente no sentido de sermos poliglotas nessas linguagens. Então, não ficar só restrito àquela que a gente gosta, mas procurar se trabalhar em relação a isso. Até porque nós nos relacionamos com diversos tipos de pessoas, como eu falei, filho, mãe, pai, namorado, namorada, cônjuge, enfim, colega, amigo. Cada pessoa vai ter uma forma de se sentir amado. Então é importante a gente entender cada uma delas um pouquinho para também se fazer percebido como alguém que ama de verdade. E fala para mim qual que é dessas linguagens, qual é a forma que você mais se sente amado. Se você já identificou isso, coloca aqui. Lembra de compartilhar com as pessoas que são especiais na sua vida, porque é muito bom a gente saber como é que é a forma que ela se sente amado. Porque na hora de presentear, na hora de se fazer presente, a gente vai ser assertivo nessa linguagem. E eu espero você no próximo café.